Pode sentar-se, querido. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: qual é o sentido da vida? Repita comigo: qual é o sentido da vida? De novo, mais forte: qual é o sentido da vida? Há um tempo atrás, um alemão meio pancada, mas acho que ao mesmo tempo muito espertinho, ele resolveu, o nome dele é Alexander Hartmann, e ele resolveu escrever um livro. E esse livro tem 13 páginas. Só que ele resolveu, Joe, pedir por essas 13 páginas deste livro, nada mais, nada menos, se me falha a memória, do que 153 milhões de euros. O euro deve estar mais ou menos $4, não sei, ou está menos, sei lá quanto que está hoje. Mas com certeza está muito mais do que o real. Então, absolutamente está muito mais do que 153 milhões de reais. Por um livrinho de 13 páginas. O que é que esse Thomas Alexander, ele colocou neste livro chamado de Aufgabe, a tarefa. Neste livro ele se propôs, Juliana, a responder 3 perguntas. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Ou, em outras palavras, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Você já se perguntou isso alguma vez? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Após a morte, o que existe após a morte? E esse alemão disse que responderia: bom, eu não tinha na época e não tenho hoje, mesmo que tivesse, não pagaria 153 milhões de euros por um livro deste. Porque existe um outro livro, e você tem ele em mãos, chamado Bíblia Sagrada, que responde a estas perguntas e tantas outras de graça. Se você não tem uma Bíblia, você nem precisa comprá-la, você pode acessar o celular, você pode acessar o Google, há inúmeras versões da Bíblia, e você pode ler em inúmeras versões, você pode ler, a Bíblia foi traduzida para centenas e centenas de idiomas no mundo, para dialetos, centenas, milhares de dialetos. A Bíblia está traduzida para, eu creio que estamos aí bem próximo de ser traduzido para quase todos os dialetos e idiomas do mundo, a Bíblia Sagrada. E está aí nas suas mãos, está à sua disposição para que você tenha essa resposta a essa pergunta: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o propósito? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? É muito importante essa pergunta, querido. É uma ilustração que eu gosto muito, é a ilustração da escada. Imagina que haja uma escada aqui na frente e eu começo a subir um degrau de cada vez, essa escada, e cada degrau dessa escada é uma fase, é uma etapa, é um tempo da minha vida. E quando então eu chego ao último degrau, então é o último degrau, é a última fase da minha vida. Eu quero dizer para você, jovem, que é viciado em videogame, que a vida não é um videogame. Você não tem vida extra, você não tem segunda vida, terceira vida, não reseta, não volta à fase inicial, não tem aqueles truques, não tem aquelas senhas, não tem lá, que você pega para trapacear no jogo da vida, não se trapaceia. Quando você chegou no último estágio, você chegou na última etapa da vida, é game over. C'est finito, acabou, já era.
Mas e aí, pastor, o último estágio da vida, cheguei no último degrau, o que tem depois disso? Tem alguma coisa depois disso? Bom, antes da gente analisar se tem alguma coisa depois disso, eu quero pensar com você o que é que você tem feito desta vida, porque existe sim algo depois desta vida, mas o que determina o que vem depois é o que você vive agora. É a sua vida agora que vai determinar o que virá depois da morte. A outra vida, que é a vida mais importante, podemos dizer que essa vida, ela é como que um ensaio para a verdadeira vida que vem depois. Não só pela experiência, pelo conteúdo, pela profundidade, mas também pelo espaço de tempo. O tempo que nós vivemos aqui é infinitamente inferior à eternidade que vamos viver do outro lado. Do outro lado. E essa pergunta é a pergunta mais importante da sua vida. É mais importante do que a pergunta que está no seu coração agora, jovem. Qual é a profissão que eu vou seguir? Qual é a carreira que eu vou ter? É mais importante para você, jovenzinha, que está perguntando com quem eu vou me casar. É mais importante que a pergunta do pai e da mãe que está neste momento perguntando qual é o sexo do bebê. É homem? É menino? É menina? Qual é o nosso filho que está para nascer? O que será? É mais importante do que qualquer outra pergunta qual é o destino eterno da sua alma. Eu espero que você saiba qual é o destino eterno da sua alma. Mas se você não sabe, querido, você está no lugar certo. Porque você está na casa de Deus. Você está entre homens e mulheres de Deus. Você está no lugar onde prega-se a palavra de Deus. E a palavra de Deus, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, aponta para a eternidade, para o destino eterno, para o propósito eterno de Deus para a sua vida. E nessa noite, você não somente vai descobrir o propósito de Deus eterno para a sua vida, como você terá a oportunidade de subir como quem sobe em um ônibus, como quem sobe em um avião, como quem embarca em um navio e ir rumo à direção da pátria celestial, ir em direção ao propósito eterno de Deus para a sua vida. Nesta noite você sairá daqui tendo a convicção de que eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu sei agora para onde eu estou indo. Eu tenho essa convicção em nome de Jesus. Amém? Vamos lá nessa caminhada juntos. Que o Espírito Santo me ajude, que Ele me use para que esse propósito se cumpra ao final da sua vida. Para alguns, o propósito mais importante da sua vida é o dinheiro. Para outros, o mais importante na sua vida é o prazer, diversão, sexo, drogas e rock and roll. Para outros, o mais importante são as realizações, diplomas, conquistas. São aqueles que são os pragmáticos. E para você, o que é mais importante na sua vida? Todas estas ideias e pensamentos e tendências são escadas que nós escoramos e subimos. Alguns vivem a sua vida para subir a escada do dinheiro. Quem quer dinheiro? Outros vivem para subir a escada dos prazeres. Outros para subirem a escada das realizações, das conquistas. Diploma, doutorado, mestrado, doutorado, conquistar, construir uma empresa, um grande negócio, ser feliz na sua profissão, galgar posições, escalar a montanha da vida e chegar ao topo dessa montanha de sucesso profissionalmente. Bem, a maioria dessas coisas não é ruim em si,
com exceção do prazer que não vem de Deus, do prazer fora dos padrões bíblicos, mas é bom trabalhar, é bom conquistar, é bom ganhar dinheiro. O dinheiro não é mal, a Bíblia não diz que o dinheiro é mal, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é mal. O dinheiro é muito bom para você ter no bolso, mas é péssimo para você ter no coração. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo patrão. E se você não entende que o dinheiro é algo para você viver, mas você vive para o dinheiro, para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para ir atrás de riquezas, então a sua vida está desfocada. Você precisa reorganizar a sua vida, as prioridades da sua vida, em nome de Jesus. Viktor Frankl foi um judeu, e ele era psicólogo, psiquiatra, e ele escreveu um livro cujo título era exatamente o sentido, exatamente o título dessa mensagem: qual é o sentido da vida? Eu li esse livro em inglês há muito tempo, e ele fala neste livro sobre a sua experiência no campo de concentração. Ele era muito rico, muito realizado de todas as formas. Ele tinha dinheiro, ele era doutor, ele tinha doutorado, e ele então, chegaram os nazistas, e ele foi para o campo de concentração. Ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, ele perdeu os diplomas, ele perdeu o dinheiro, e ali no campo de concentração ele resolve fazer literalmente uma pesquisa de campo. E ele resolve pesquisar, porque ele começa a ver algo interessante, que algumas pessoas muito fortes, muito saudáveis, chegavam no campo de concentração, jovens assim, saudáveis, por exemplo, como o Márcio, fortão, grande, né? Bem avantajado, como o Marcão. Mas essas pessoas, pouco tempo, elas ficavam depressivas, elas adoeciam, e elas se entregavam, e deixavam de comer, e morriam em pouco tempo. E chegava um mal acabado lá, eu não vou citar nenhum nome para... Chegava um mal acabado lá e falava: esse aqui não aguenta uma semana. E o cara ia, né? Os outros iam morrendo e ele ia continuando, né? Teimosia, não sei, ele vai. E aquilo intrigou este especialista, esse psiquiatra, e ele então começou a ver, e ele tentou descobrir por que esse jovem com saúde, com vigor, ele se entregou, e ele acabou morrendo, logo adquirindo uma doença, e ele se entregou, e esse aqui já chegou doente, já chegou mal acabado, mas ele foi forte, ele se firmou, ele se fortaleceu, e mesmo contra toda probabilidade, contra toda lógica, ele sobreviveu. E aí ele descobriu o seguinte, que este que sobreviveu, porque ele tinha um sentido para a vida, ele tinha algo por que lutar, ele tinha uma razão, ele tinha um porquê, e se ele tinha um porquê, ele podia lidar com o como. Esse doutor, depois, quando ele volta do campo de concentração, ele cria um tratamento chamado logoterapia, que já é assunto para os psicólogos aí, mas a questão é que ele descobriu que aquelas pessoas que tinham um propósito, que tinham uma razão de viver, que tinham uma razão de existência, que além do material, além do físico, além do palpável, algo espiritual, algo interior, algo interno mesmo, esses eram aqueles que, mesmo fracos, mesmo doentes, resistiam mais do que os fortes, mais do que os mais novos, porque eles tinham um porquê, eles tinham uma razão, eles tinham um sentido para a vida, e mais do que isso,
esse homem, Viktor Frankl, ele era um servo de Deus, ele era alguém que acreditava em Deus, ele era um judeu, e ele via que essas pessoas que sobreviviam, elas eram, invariavelmente, elas eram pessoas de fé, elas eram pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que tinham uma esperança, Porque a Bíblia nos fala sobre o sentido da vida. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Vamos ler versos 5, 6 e depois o verso 10. Salmo 90, versos 5 e 6, depois o verso 10. Diz assim a palavra: como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Diga comigo: a vida passa depressa. Você tem que sair daqui nessa noite entendendo isso, querido. Fala de novo: a vida passa depressa. Nós voamos. Ainda foi ontem que você era um menininho que corria atrás do pipa. Tem uns que ainda não é menininho e está correndo ainda atrás de pipa, né? Deveria estar correndo atrás da futura, da promissora, correndo atrás de um trabalho. Nada contra, mas só espero que não use cerol, que não use chilena, né? Porque esses dias passou uma linha pelo meu carro e abriu um talho no retrovisor do carro que, se fosse pescoço de alguém, já era, decepava. Isso é coisa de polícia, é coisa tremenda isso daí. Mas a vida passa depressa, querido. Ainda ontem, né, Laércio? Nós éramos crianças. Aí eu ainda tá até nascendo cabelo ainda. Né? Nem nasceu o cabelo ainda, mas a vida voa, a vida passa. Olha, os que estão aí com os bebês no colo, que a gente não vê a hora de nascer o filho. Quando nasce, não vê a hora de andar. Querido, a pior coisa que a gente pode pedir é pedir para um filho andar, porque depois que começa a andar, já era. O tempo de menor preocupação é quando eles estão no colo. Depois que eles saem do colo, nunca mais você vai ficar tranquilo. Nunca mais, porque quanto mais eles andam, mais preocupado você fica. Fala, tem que crescer logo, se tornar maior, casar e sair. E aí é que as preocupações aumentam, porque aí junta a nora ou o genro, e aí vem o neto, a neta, e é assim, filho é para a vida toda, mas o tempo passa tão rápido. Eu me lembro, como se fosse hoje, com 10, 11 anos, eu com os meus cabelos esvoaçando ao vento, pastor Haroldo, galopando no meu cavalo branco, à procura da Patrícia. Isso está bem vívido na minha memória, o vento soprando, batendo no meu rosto, o meu cabelo. Para quem não sabe, eu já tive um cabelo assim, estilo quase Luan, quando ele chegou na igreja, quase. Tem uma foto antiga lá para provar que é verdade. Eu só não deixava o cabelo todo para ficar igual ao do João Pedro, que ele ficava assim, porque eu cortava estilo Chitãozinho Chororó. Então atrás era bem comprido e aqui na frente era repicado, né? Porque era a moda da época. Era eu e o irmão do Bona. A gente tinha o cabelo, a gente fazia dupla, cantava no coro da igreja, um do lado do outro, né? Era assim.
Tem a foto lá em casa, mas isso passa tão rápido. A vida é uma correnteza, diz aqui, é como uma correnteza. Quando você cai, eu não sei quantos aqui já estiveram numa correnteza. Eu fui criado do lado de um sítio aqui, do lado de um rio, em Tupã. Meu avô tinha um sítio e tinha um rio. E eu gostava de brincar na correnteza. Para mim era uma correnteza enorme, mas eu tinha 5, 6 anos, então para mim esse rio era um rio enorme. Eu vou lá hoje eu falo, não é possível, isso aqui é um corguinho, né? Cadê aquele rio bravo que eu nadava, que eu quase me afogava, né? Em um copo d'água. Mas uma correnteza, ela arrasta a gente, ela arrasta um carro, ela é uma correnteza. E é assim, a vida é uma correnteza. Não adianta você lutar, passa produto, não sei o quê, não adianta. Você pode até dar uma disfarçada, mas a vida passa, ela voa, é muito rápido, e a gente tem que aproveitar a vida. E sabe o que é triste, querido? É triste que a vida ela é como uma correnteza, nós voamos, a vida passa depressa, e a gente está construindo castelo na areia. Você está preocupado, eu estou preocupado. Por exemplo, eu vivia tão preocupado com 2 coisas que já não as tenho mais, né? E uma delas não é o meu cabelo, também eu andava preocupado. Eu vou contar aqui um pecado, que eu tinha 2 redemoinhos, um desse lado e o outro desse lado. Aí eu penteava o cabelo para cá, ele fazia, na minha época não tinha esse negócio de topete, o cabelo tinha que ficar assim, né, na brilhantina, bem juntinho assim, né? Aí depois que veio o negócio de arrepiar, né? Estou falando um pouquinho antes disso daí. E aí eu penteava de um lado, não dava, eu penteava para o outro, fazia uma onda assim. Aí eu repartia no meio, também não dava certo. Aí eu pensei assim, ó, se cair um pouco desse lado e um pouco desse lado, o redemoinho vai embora, aí fica beleza. Não é que passou um anjo da boca mole ali e falou amém? Passou o vento, né? Foi embora o cabelo. Hoje é tão fácil, eu vou lá, dou um trabalho para o meu cabeleireiro, né? Cadê o André? Está ali na filmagem. Rapaz, ele fica meia hora procurando fio com uma lupa assim, para poder cortar fiozinho por fiozinho do cabelo. Mas é assim, querido, voa a vida. E você está preocupado com o quê? Com dinheiro. Você está preocupado com carro. Você está gastando tanto tempo com videogame, com internet, com televisão. E agora, por um ocorrido aí que muitos de vocês sabem, né? Nós voltamos de férias sem celular, voltamos, querido, e a gente começa a perceber quanto tempo sobra quando você não tem celular. Você fica pensando, o que eu vou fazer? Está sobrando tempo. Onde que ia esse tempo quando você estava com o celular? Sobra tempo para fazer tantas coisas. E é assim, querido, nós somos roubados. A vida já é tão pouco, a vida já é tão breve, e a gente se deixa roubar pelo inimigo, e a gente fica correndo atrás de coisas que não têm importância, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de fama, correndo atrás de tantas coisas. É bom ter dinheiro, mas você não pode gastar a vida toda correndo atrás de dinheiro. O dinheiro não é o mais importante. Você quer ver como não é o mais importante? Eu não sei como você chegou aqui. Se você chegou de carro zero, eu não sei, né? Graças a Deus eu tenho orado e Deus tem prosperado. E o Senhor, embora eu esteja pregando isso, Ele quer que você tenha uma vida boa, que você tenha uma casa boa, que você tenha um carro bom. Mas esse não é o sentido da vida. A vida é muito mais do que um carro, uma casa, uma roupa bonita, né? A vida é muito mais do que isso. Você quer ver um teste? O que vai importar daqui 150 anos, para qualquer um de nós aqui, se você chegou neste culto agora de Mercedes? O que vai importar daqui 150 anos, se você chegou aqui de BMW,
Ou chegou de BMW, Brasília muito velha? Ou Belina muito velha, né, Augusto? Cadê? Não sei se o Augusto veio hoje, né? Mas Deus vai abençoar você, Augusto, em nome de Jesus. Está lá abençoando a nossa querida cidade de Arco-Íris. Vamos ter uma extensão poderosa lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqui 150 anos, que importa se você usou o tênis da Nike? Eu já contei aqui o meu primeiro tênis que eu usei. Meu primeiro tênis eu ganhei, porque eu achei um cheque. Eu trabalhava na Legião Mirim, na Zona Azul, tinha 12 anos. E o meu amigo que trabalhava comigo disse, não, vamos trocar e depois a gente reparte o dinheiro. Eu falei, não, isso aqui não é meu, vou devolver. Fui lá, devolvi. O gerente falou, você trabalha aqui na frente, né? Era o gerente do Banespa na época. Né? Hoje onde é o Santo André, eu trabalhava ali em frente a Quipão. Não saía de lá comprando doce, pãozinho doce. E aí o gerente falou, você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. Aí quando eu estou um dia lá trabalhando, tal, chega um camarada alto, falou, você que achou um cheque e tal? Eu falei, sim, foi eu, mas eu devolvi. Ele falou, não, mas é isso mesmo, eu quero falar com você, eu quero te dar um presente. Eu falei, não, mas por quê? Não, porque você devolveu o cheque. Eu falei, não, mas eu só fiz a minha obrigação. Mas você não está precisando de nada, eu quero te dar uma coisa. Eu falei, não estou precisando. Eu tinha machucado a unha do pé, e aí por isso eu tinha ido de chinelo. A Legião Mirim, não sei se ainda dá, na época dava um sapato. Você fez Legião também, né? Nascimento. Então, a gente usava aquele sapatão, né? Que era bom de jogar bola com aquilo lá, chutar a canela dos outros, sapato duro. E aí, eu tinha machucado a unha e eu estava de chinelo. Ele olhou para mim e falou assim, você não está precisando de um sapato, um tênis? Falei, não estou precisando de nada, não, obrigado. Falei, não, mas eu quero te dar. Falei, bom, se você quer me dar é outra coisa, então tudo bem. Aí descemos ali até a Cavacama, eu acho. E aí ele falou, escolhe aí o tênis que você... Eu falei, não, eu não vou escolher nada. Se o senhor quiser me dar, o senhor escolhe. Aí ele escolheu um tênis e ele me deu. Foi o primeiro tênis que eu usei. Uma família pobre, né? Não tinha... Meu pai não tinha condições, muitos filhos. E comprava assim o sapato na banca, na banca da promoção. E aí eu, como era o caçula, muitas vezes começava do filho mais velho, usava, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e aí ficava para você, né, o sapato, ia passando, naquela época que o sapato, o tênis durava. Eu, por curiosidade, fui lá, Fernandinho, saber quanto é que custava aquele tênis depois. E para o meu espanto, eu descobri que ele era mais caro do que o valor do cheque que eu devolvi. E aí eu aprendi ali, naquele momento, não só pelo caráter cristão e familiar, ter devolvido o cheque, mas eu aprendi também com aquele homem que ele valorizava, que a gente tem que valorizar, acima do dinheiro, amizade, família, caráter. Há tantos bens que a gente tem que valorizar, acima do dinheiro, acima destas coisas. Nós não somos... daquele programa do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, né? Nós não somos, porque afinal de contas daqui a 150 anos, se você teve diploma, se você morou em Alphaville e Alfavela, não vai fazer a menor diferença. Mas tem uma coisa que vai fazer uma diferença na sua vida, e nós vamos ver na sequência dessa mensagem. Segundo lugar, você não vai levar nada desta vida. O verso 1 e 3 diz, de Eclesiastes 1 e 1, Eclesiastes capítulo 1, versos 1 a 3, diz assim, Eclesiastes capítulo 1, versos de 1 a 3. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Você não vai levar nada nessa vida. Salomão, ele diz, que grande inutilidade.
Na versão antiga, a versão minha e do pastor Haroldo diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E essa expressão vaidade não é vaidade no sentido de a mulher que pinta os cabelos, pinta a unha, pinta os olhos. Essa palavra vaidade, ela no sentido original, ela vem da raiz da palavra vapor. Vaidade é no sentido de algo que se dissipa, é algo que se esvai, é algo que você não consegue reter. Quando a gente vai daqui para Marília, a gente passa ali perto daquele morro onde a gente foi algumas vezes orar, aquele monte, e ali antes de chegar naquele monte tem um vale, e ali nas manhãs frias, você olha assim para a paisagem e você vê um vapor. E logo que o sol vai esquentando, aquele vapor se dissipa. A Bíblia está dizendo que esse vapor sou eu e esse vapor é você. A minha vida e a sua vida, ela é tão rápida, ela é tão passageira. E as coisas que a gente corre atrás nessa vida são como esse vapor. Elas se esvaem com muita facilidade. Aquelas madeixas que você gastava horas e horas na frente do espelho, elas se vão e não voltam mais, né, pastor Haroldo? Elas se vão. E não adianta chorar pelo leite derramado, mas é a saúde também que se vai. Eu me lembro um tempo, querido, que não faz muito tempo, eu terminei o tiro de guerra. Eu tirei em primeiro lugar no teste de aptidão física. Era para correr 2.800 metros em 12 minutos, eu corri 3.200 metros. E aí, passado um tempo, não muito tempo, eu creio que passado aí alguns 10, 12 anos, eu fui fazer uma prova para ser capelão da Polícia Militar. E aí, precisava correr os mesmos 2.800 metros em 12 minutos. Eu falei, moleza, na época do tiro eu corri 3.200 metros. É tranquilo, eu tirei em primeiro lugar no teste de aptidão física. E aí eu vim para a casa da minha mãe morava aqui em Tupã, ali na Coab Cris. E aí eu arrumei um tênis legal, um calção, uma camiseta. E falei, Patrícia, agora eu vou treinar. Falei, eu vou correr, eu só vou dar uma aquecida, porque vai ser moleza para mim. Querido, eu consegui chegar a 1,5 quarteirão, com meio palmo de língua para fora. Eu falei, meu Deus, o que 12, 15 quilos não faz de diferença, não? E alguns anos a mais na sua vida, o tempo passa, a gente vai perdendo o vigor, a gente vai perdendo e é exatamente esse o sentido. Quando a Bíblia diz que é inútil, é vaidade da vaidade, o que o homem ganha. Essa palavra ganha é que o homem pode reter, qual é o lucro, o que ele pode segurar, o que é que perdura deste vapor, dessa vaidade que se dissipa no mundo. Você corre atrás de um corpo sarado, barriga tanquinho, trincado, né? Tudo bem, vai lá, eu quero um carrão, eu quero ser o melhor, eu quero conquistar isso. Corra, vá atrás dos seus sonhos, mas saiba que isso é vapor. Que isso daí tem prazo determinado para acabar. A beleza, a força, a agilidade, a inteligência. Patrícia tem um tio que era um homem muito inteligente. Ele estava estudando para ser químico. Ele trabalhava numa empresa ali perto de São Paulo. E um dia uma caldeira deu um problema, ele chegou na empresa e passaram para ele aquela caldeira com aquele produto. E a caldeira, o produto já estava perdido, mas eles estavam tentando salvar a caldeira, tentando tirar aquele produto para salvar a caldeira. E aquele homem, ele chegou ali, quando ele entregou o serviço de manhã, ele salvou tanto a caldeira quanto o produto. Ele ia no laboratório e voltava, ele ia, testava, ia jogando produtos e tal. A empresa pagou para ele fazer uma faculdade de química. E ele estava fazendo, um dia ele sofreu um acidente. E hoje ele tem dificuldade, ele tentou continuar, a faculdade não conseguiu, teve que desistir. E hoje a gente, né, faz tempo que eu não vejo, é tio da Patrícia,
mas com muita dificuldade, teve que se aposentar, com muita dificuldade, hoje ele tem até para falar, para se locomover. Os que são mais antigos lembram de um locutor de rádio, depois foi para a televisão, aquele que falava lá do Pimba na Gorduchinha, né? O Osmar Santos. Era o homem que detinha o recorde de falar o maior número de palavras por minuto. Né? Ele era um locutor, transmitia jogos pelo rádio, pela TV, era um excelente locutor. Ele sofreu um acidente aqui na nossa região, bateu a cabeça, parte da massa encefálica ele perdeu. E hoje, não sei hoje, mas na época, o vocabulário dele se restringia a 10 palavras. 10 palavras. Para quem falava, eu não sei qual era o recorde, quantas centenas de palavras por minuto, alguém que tinha uma dicção, agora ele falava todo enrolado e apenas algumas palavras. Querido, é isso para a gente entender que às vezes a gente investe tanto tempo em uma coisa, em dinheiro, em físico, em beleza, em estética, achando que isso é o motivo da vida, que isso é a razão do meu viver. Mas quando a Bíblia diz que nós estamos fazendo isso, correndo atrás do vento, correndo atrás de vapor, que isso aí não vai perdurar. Qual é o sentido disso? De correr, disso daí ser o sentido da sua vida? Não tem, porque você não conseguirá segurar isso. Isso é vapor, isso não segura. A Bíblia diz, vaidade das vaidades, vapor de vapor. Qual é o lucro? O que é que você vai obter? O que é que você vai levar disso? Nada. No final da sua vida, disso daí, você não leva nada para a outra vida. Você precisa ter algo, querido, que seja além disso, algo que perdure, algo que dê lucro verdadeiro e real. Um dos maiores homens dos Estados Unidos, um dos homens mais ricos de um século e pouco atrás, era um homem do ramo petrolífero, chamado John D. Rockefeller. Era um homem multimilionário, bilionário, o homem mais rico dos Estados Unidos na sua época. E ele morreu. E aí todo mundo queria saber quanto que ele tinha deixado. Qual era o valor da sua fortuna? Era imensurável. E aí foram perguntar ao contador quanto que o John D. Rockefeller deixou. E o contador disse, ele deixou tudo. Querido, quando nós morremos, nós deixamos tudo. Nós deixamos carro, nós deixamos dinheiro, nós deixamos celulares, nós deixamos casa, nós deixamos fazendas, nós deixamos aquelas coisas pelas quais você briga com a sua família, aquelas coisas pelas quais você briga com a sua irmã, com o seu irmão, com os seus pais, essas coisas que vão virar pó, vão virar cinza, são as coisas pelas quais nós brigamos e aquelas que são eternas, que são duradouras, pelas quais deveríamos brigar, pelas quais deveríamos lutar, essas nós não lutamos, essas nós não brigamos. Brigamos por bens, brigamos por dinheiro, brigamos por casa, brigamos por carro, brigamos por um carpete sujo, brigamos por um leite derramado em um sofá. Às vezes um pai bate numa criança porque derramou o leite em cima da mesa ou da toalha que a mãe acabou de trocar, mas nós não brigamos por valores que são eternos, não brigamos com os nossos filhos pelo seu caráter, para ele ser um homem de Deus, para ela ser uma mulher de Deus, por coisas que valem, por coisas que são eternas. Terceiro lugar, você só tem uma vida para viver. Hebreus 9:27 diz, o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Diga comigo, uma só vez. O homem morre uma só vez. Algumas pessoas vão morrer duas, como Lázaro, como o pastor Devanir, que morreu, né? Mas existe uma lei,
nós vamos morrer uma só vez. Essa história que você ouviu lá do Ghost, do filme Ghost, ou de qualquer outro filme, de que você morre e aí você reencarna, né, em uma outra pessoa, e aí você morre, você reencarna. Eu quero dizer para você que se você crer na Bíblia, você não pode crer nisso. A Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma única vez, e depois da morte vem o juízo de Deus, ou seja, o julgamento de Deus. Você só tem uma vida para viver, e quando essa vida terminar, você vai estar diante de um tribunal, você vai estar diante de um juiz, você vai estar diante de um trono, de um Deus todo-poderoso, amoroso, cuidadoso, mas que também é juiz, e Ele vai julgar o que você fez nessa vida. Você não vai ter tempo para se reencarnar e reencarnar e reencarnar, até que a sua alma, ela possa então, ela evoluir. Querido, a sua alma não é Pokémon para evoluir. A sua alma precisa de salvação, a sua alma precisa de um Redentor, a sua alma precisa de Jesus. Porque você só tem uma vida, e se você só tem uma vida, eu quero dizer para você que a vida não é videogame, que a vida não é onde tem muitas fases e você tem muitas vidas. Você pode até ser um gatinho, mas você não tem 7 vidas. Você pode até ser uma gatinha, mas você não tem 7 vidas, você só tem uma vida só. Por isso, cuide o que você está fazendo com a sua vida, porque você vai viver uma vez só, e depois que essa vida terminar, você vai estar diante de Deus, para dar conta dele, diante dele, o que você fez com a sua vida. Ele vai requerer das suas mãos, que você dê conta do que você fez com a sua vida. É por isso que no Salmo 90, verso 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O sábio, ele ficou intrigado com o homem, porque o homem perde a saúde para ganhar dinheiro, e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. E o sábio diz que há homens que vivem como se nunca fossem morrer, e homens que morrem como se nunca tivessem vivido. Quarto e último lugar, para a gente terminar. Pastor, se eu só tenho uma vida, se depois dessa vida eu vou comparecer diante do tribunal de Deus, se é só uma vida, pastor, é só uma vida, então, pastor, como é que eu faço para viver uma vida que vale a pena? Como é que eu faço para viver, acertar, porque eu não vou ter uma segunda chance, eu só tenho essa, é só essa vida. E acertar aqui, querido, eu creio que tem muita gente pensando, e eu espero que você esteja agora esquecendo isso, que eu só tenho uma vida. Puxa, eu quero terminar no final da minha vida aposentado, com casa na praia, eu quero terminar minha vida com dinheiro, com 3, 4 carros na garagem, eu quero terminar minha vida com uma aposentadoria gorda. Querido, você pode até terminar assim ou não, mas eu quero dizer para você que você pode terminar a sua vida com casa na praia, com uma mansão, com vários carros na garagem, e ser infeliz, e ter fracassado, e ter vivido nessa vida como se nunca tivesse vivido, por não ter vivido o propósito de Deus. Você pode terminar bem sucedido do ponto de vista da educação, como alguém que estudou, que tem diplomas, do ponto de vista físico, como alguém que fez o corpo, tirou o máximo do seu corpo, alguém que tirou o máximo da sua cabeça, alguém que construiu, um empresário, alguém de negócio, de sucesso, mas ter chegado no final da sua vida, e você vai estar diante de tudo isso, e como alguém, uma criança que terminou um dia de brincar na praia, construindo castelos de areia, e as ondas do mar vão chegar ali, a maré vai subir, e elas vão destruir aqueles castelos de areia. Você pode terminar a sua vida bem sucedido do ponto de vista humano, com dinheiro, com casas, realizado profissionalmente, com uma boa profissão, com diplomas, com muito dinheiro,
tendo construído um império, mas tudo isso será nada, tudo isso será um castelo na areia, se você não atingir, se você não alcançar o propósito pelo qual Deus te colocou neste mundo, de onde você veio, por que você veio e para onde você vai. Você tem que responder essas perguntas. Isso tem que estar claro na sua vida. Não adianta chegar ao topo da escada, realizado neste mundo, mas sem uma certeza absoluta para onde você vai. Porque se você colocasse, se você pudesse imaginar agora, imagine comigo uma corda. E eu estou segurando essa corda e ela sai, ela passa por essa porta e ela continua. E ela sai do planeta Terra, e ela vai pelo espaço, e ela passa pelos planetas que compõem o sistema solar, e ela sai do sistema solar e ela continua o universo, pelo universo afora, esta corda, milhões e milhões e milhões de anos-luz, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros. Milhões, bilhões, trilhões de quilômetros, esta corda saindo. E aqui, na ponta da corda, você vai pintar 50 centímetros. E todo o restante dessa corda, bilhões e trilhões de quilômetros, universo afora. Eu quero dizer para você que esses 50 centímetros de corda pintado é o que você vive aqui nessa vida, é a vida que você vive aqui na terra, e todo o restante, infinitamente, que vai dessa corda, por todo o universo, por toda a eternidade, é a vida após a morte. O que nós vivemos aqui é algo insignificante, é tão pequeno, é como que uma gota d'água no oceano. E a gente está tão preocupado em ser feliz aqui, quando Deus tem uma felicidade eterna para nós, mas nós podemos estragar tudo do lado de lá, querendo ser feliz apenas aqui, e não considerando aqui o que é mais importante. É por isso que em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, depois versos 5 e 6, diz assim, Eclesiastes 12, verso 1, diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenha satisfação neles. Versos 5 e 6, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se deles, lembre-se dele, de Deus. Diga de Deus. Diga, lembre-se de Deus. Antes que rompa o cordão de prata. O que é isso, pastor? Romper o cordão de prata? Isso é uma figura de linguagem, é um eufemismo. É a mesma coisa quando a gente diz assim, bateu as botas, abotoar o casaco de madeira, esticar, as pernas, sei lá, que outra figura que você lembra aí, para dizer, morreu, antes que rompa o cordão de prata, ou seja, depois que morreu, não adianta, é agora, é aqui que você tem que lembrar de Deus, é aqui que você tem que fazer um acordo com Ele, é aqui que você tem que escolher o destino eterno da sua alma. Lembre-se dele agora. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, ou seja, antes que você morra, porque depois que morreu já era, não tem oportunidade depois lá, não tem decisão depois da morte, ninguém, não adianta fazer oração, não adianta rezar, não adianta botar vela quilométrica, não adianta fazer promessa, não adianta. Não existe purgatório. Eu já li a Bíblia
várias e várias vezes, de capa a capa. Não existe a palavra purgatório na Bíblia. É aqui que você escolhe o destino eterno da sua alma. Você tem que escolher agora, você tem que decidir agora, você tem que viver para Deus agora, você tem que se lembrar de Deus agora. Mas você só se lembra do dinheiro, só lembra de prazer, só lembra de você. Se você se esquece de Deus, Ele também não vai lembrar de você. Mas se você se lembra dele aqui, Ele vai se lembrar de você lá. Mas se você se esquecer dele aqui, Ele vai esquecer de você lá. Pastor, será? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos santos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Então, se você se lembrar de Deus aqui, Ele vai se lembrar de você lá. Mas se você se esquecer de Deus aqui, Ele também vai se esquecer de você. Tema Deus. Ele termina Eclesiastes 12, verso 13 e 14, dizendo: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Tudo que está escondido, tudo que foi feito, Deus vai te julgar por todas estas coisas. É por isso que você tem que temer a Deus agora. Você tem que se consertar com Deus agora. Você tem que corrigir a sua rota agora. E esse é o dia, agora é a hora. Deus, neste momento, a Bíblia diz que Deus está dando uma carta de perdão, de alforria. Deus, Ele está dando uma anistia de pecados. Há um prazo determinado para essa anistia acabar. Ele está dizendo: olha, eu estou disposto a passar uma borracha, eu estou disposto a zerar tudo. Eu estou disposto a perdoar os pecados, eu estou disposto a dar uma nova vida, mas essa pessoa tem que vir a mim, ela tem que se arrepender, ela tem que crer em mim, ela tem que confessar os seus pecados, e ela tem que tomar uma decisão de andar comigo pelo resto da sua vida. Deus está estendendo isso para você, e não somente isso, mas Deus, Ele dá oportunidade a você que já tomou essa decisão, de viver uma vida sábia, de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 16, verso 15, Efésios 5, verso 15 em diante, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, ou seja, não sejam loucos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É que vocês não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus é que você viver uma vida que vale a pena, é viver uma vida para Deus. Foi para isso que você foi criado. A Bíblia diz: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. O dinheiro não te fará feliz, os prazeres não te fará feliz, carros, bens não te farão feliz. O que fará a sua alma feliz, o que vai trazer satisfação à sua alma, é a presença do Espírito Santo, é o derramar do Espírito Santo, é a presença de Jesus na sua vida. Existe um espaço no seu coração que é do tamanho de Deus, e nada pode preencher esse espaço a não ser o seu Criador, o seu Deus. Por isso, lembre-se dele, busque a ele e peça que ele encha esse espaço agora mesmo. O Espírito Santo, Ele quer se derramar sobre a sua vida. Jesus quer fazer morada na sua vida. Ele é aquele que dá sentido à sua vida. Ele é aquele que dá sentido à sua vida aqui nessa terra. O mais é correr atrás do vento. Não corra atrás do vento, corra atrás do pneuma do Espírito Santo de Deus. Corra atrás do ruá de Deus, em nome de Jesus. Não corra atrás do vento. Interessante que a palavra espírito, no grego a palavra pneuma, é também a palavra que pode ser traduzida por vento.
mas é pneuma santo, é o Espírito Santo, é o sopro santo, é o vento santo. Não corra atrás do vento, corra atrás do vento santo, corra atrás do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Essa é a razão da sua vida. E eu quero terminar contando uma ilustração ou fazendo uso de uma ilustração que eu gosto. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme do Resgate do Soldado Ryan. Quantos assistiram? Bom, em primeiro lugar, ele não é um soldado, ele é um cabo. Porque ele é o Private Ryan, né? Ele não é o Soldier Ryan, ele é um cabo. Mas o que é interessante nesse filme, e que me intriga, é que eles querem trazer uma pessoa que está lá, um soldado da guerra, porque os familiares desse soldado, né, a mãe é viúva, e os irmãos tinham morrido, ele era o único filho sobrevivente de uma família numerosa de filhos, onde todos haviam morrido, ele era o único filho, a mãe tinha perdido o esposo, tinha perdido os demais filhos. Então é desenhado todo um esquema para trazer esse soldado. E para que esse soldado seja trazido de volta para sua mãe, e para que ele seja resgatado, várias pessoas dão as suas vidas. Várias pessoas morrem para que o soldado Ryan possa chegar em casa e dar uma alegria à sua mãe e viver a sua vida. No final da sua vida, o filme mostra aquele soldado no cemitério. E ele está diante ali do túmulo daqueles inúmeros soldados que deram a vida por ele, para que ele fosse resgatado. E ele se lembra da palavra de um sargento que disse para ele: faça por merecer. Eu acho que é essa a expressão. Faça por merecer. Faça valer a pena. Faça valer a pena. E eu creio, querido, que todos nós, no final da nossa vida, a gente vai estar também diante da cruz de Jesus, sabendo que Ele morreu para que a gente tivesse uma vida significativa, uma vida de propósito, para que a gente vivesse a vida que Deus sonhou que a gente vivesse. E a pergunta que você vai fazer lá no final da sua vida: eu fiz valer a pena? Eu fiz por merecer? O fazer por merecer, eu vou dizer para você, nós não merecemos, é graça, é misericórdia de Deus. Mas valeu a pena Cristo ter morrido por mim? Qual foi o lucro da minha vida para Cristo? Para o reino de Deus, para as outras pessoas, para o mundo. E graças a Deus, todos nós aqui temos ainda uma vida longa, próspera, feliz, abençoada pela frente. Amém? Então você tem tempo de mudar o rumo da sua vida. Porque lá no final da sua vida, meu querido e minha querida, não é o quanto que você tem no banco que vai dizer para você valeu a pena. Porque se você chegar no final da sua vida com milhões no seu banco, você vai morrer triste, você vai morrer angustiado, porque você viveu pelo vil metal. No final da sua vida você vai querer as pessoas que você ama do lado da sua cama, quando você estiver convalescente. E no final da sua vida você vai querer saber que o teu Deus vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. É isso que nós queremos ouvir no final de Deus, no final da nossa vida. Jesus dizendo: meu Deus, Marcos, valeu a pena ter morrido por você.
Porque não somente eu salvei a sua vida, mas você se entregou de tal maneira a mim e na mão do Espírito Santo, que olha aqui, dezenas, centenas, milhares de pessoas ouviram o seu testemunho, as suas orações e a sua vida você gastou, e essas pessoas foram impactadas e elas foram salvas. Muito bem, Rafa, eu tirei você da bebida, dessa jeta, daquela vida. Ah, como valeu a pena. Você se casou, você teve uma dúzia de filhos espirituais. Você viveu para a minha glória. Você pregou a minha palavra. Você derramou até a última gota do seu sangue para a minha glória. Valeu a pena ter morrido por você, Rafa. O que é que você quer ouvir de Deus no final? Valeu a pena viver. Eu quero dizer, se você viver para o corpo, para a beleza, se você viver para os bens, para o dinheiro, não terá valido a pena Cristo ter morrido por você. Mas se você viver para Ele, para a glória dEle, por meio dEle, por vidas e para o crescimento do reino dEle, terá valido a pena. Eu convido você a vir à frente, renovar o seu voto diante